As nações adoram contar histórias sobre suas origens. Alguns começaram com impérios, outros com revolução e alguns com tratados de paz irrelevantes. Essas histórias moldam como as nações se veem e como elas querem ser vistas. Mas se você olhar de perto, quase todo país tem uma lacuna entre o que ensina e o que realmente aconteceu. A história não é sobre o que aconteceu, é sobre o que é lembrado. E a memória, quando controlada, torna-se poder. E este homem sabe disso melhor do que ninguém. Pergunte a um tibetano como é perder sua casa. Pergunte a um uigur por que sua mesquita foi demolida. Pergunte a um morador de Hong Kong o que mudou após os protestos serem criminalizados. Suas histórias divergem da versão oficial chinesa. E essa é a questão. Pergunte a um chinês por que a China é tão grande e ele responderá que sempre foi assim. Eles dirão que a China, uma das civilizações mais antigas, foi despedaçada por potências estrangeiras e só o Partido Comunista conseguiu reuni-la e fortalecê-la novamente. Com seu povo já convencido, eles agora tentam influenciar a percepção do resto do mundo sobre a China. E até certo ponto está funcionando. A China hoje é enorme. Ela cobre cerca de 9,6 milhões de quilômetros quadrados, sendo o terceiro maior país em área do mundo. Porém, nem sempre foi assim. Algumas décadas atrás, a China costumava ser assim. Naquela época, era apenas a terra ao redor dos rios Amarelo e Yangtze. Essa área é o que agora chamamos de Coração Han. Além disso, havia reinos, impérios e culturas que não tinham nada a ver com a China. Então, como tudo mudou? Como a China se tornou tão grande? E por que eles nunca param? A China nem sempre foi um império massivo. Historicamente, era composta por reinos menores e dinastias, frequentemente em conflito entre si. Somente em raras eras douradas, essas dinastias se expandiram, formando algo semelhante a um império unido. Há mais de 2.200 anos, a dinastia Qing foi pioneira em unificar o Coração Han. Mas essa unidade foi passageira. As dinastias Han e Tang expandiram sua influência para a Coreia, Vietnã e Ásia Central posteriormente. Mas eles nunca mantiveram permanentemente a maior parte do território que vemos no mapa da China hoje. Então, vamos entrar na história. O primeiro presidente do Partido Comunista Chinês, Mao Zedong, não era fã dessa verdade. É por isso que ele decidiu mudar a história, repetindo uma história falsa. Xi Jinping se considera um segundo Mao. E, assim como Mao, ele quer que a China domine o mundo. E tenho certeza de que os bots do Partido Comunista Chinês farão de tudo para dar dislike neste vídeo para matar seu alcance. Então, se vocês puderem, por favor, cliquem no botão de curtir e se inscrever abaixo. Isso nos ajuda tremendamente a combater esses bots. Tudo bem, vamos começar. Após o colapso da dinastia Tang, a China se fragmentou novamente. A dinastia Song veio a seguir, brilhante em cultura, mas fraca em território. A expansão verdadeira da China ocorreu durante a dinastia Qing, os últimos governantes imperiais conquistando o norte, Tibete e Xinjiang. O curioso é que os Qing não eram chineses Han, mas sim manchus do norte. Porém, durante seu reinado, eles construíram a maior China que o mundo já viu. No século XVIII, os imperadores Qing anexaram o Tibete, Xinjiang e a Mongólia Interior. Eles reivindicaram a Mongólia Exterior e avançaram na Ásia Central. No seu auge, o Império Qing abrangia desde o Mar do Japão até os Pamirs, da Sibéria aos trópicos. O antigo mapa Qing se tornou o modelo para a China moderna. O Partido Comunista adotou Mao como seu próprio e Xi Jinping está indo além. Ele já superou qualquer líder desde Mao. Xinjiang e Tibete estão sob controle rígido. A Mongólia Interior foi remodelada para se adequar à cultura chinesa Han. A autonomia de Hong Kong foi esmagada. E o Mar do Sul da China, antes compartilhado, agora é guardado como se pertencesse apenas à China. Mas isso não significa que a situação acabou. Xi parece acreditar que seu legado só estará completo quando todo o mapa estiver seguro e qualquer resistência, interna ou estrangeira, for eliminada. Para compreender isso, é preciso voltar a 1912, quando a dinastia Qing ruiu. O que eles deixaram para trás não era um país forte ou unido, era um império quebrado. A República da China foi declarada como o novo governo, mas Mao se manteve unida. Senhores da guerra rapidamente assumiram diferentes partes do país, governando suas regiões como reinos pessoais. O governo central em Pequim não tinha controle real fora de algumas áreas principais, e as regiões externas, como o Tibete ou a Mongólia Exterior, se separaram completamente.
Agiam como nações independentes, com governos, exércitos e relações exteriores próprios. A China reivindicava no papel as antigas fronteiras Qing, mas na prática não controlava a maior parte desse território. Entre as décadas de 1910 e 1940, a China viveu um longo período de instabilidade e constante caos. Senhores da guerra lutavam entre si até um movimento nacionalista surgir. Então, o Japão Imperial invadiu. No final da Segunda Guerra Mundial, a China estava quebrada e exausta. O norte havia sido ocupado pelo Japão. Os comunistas haviam tomado grandes partes do campo. Os nacionalistas controlavam algumas cidades, e o sudoeste e as regiões de fronteira eram mal governadas. Isso mudou em 1949. O Partido Comunista Chinês venceu a Guerra Civil. Mao Zedong, na Praça Tiananmen, declarou a criação da República Popular da China. Os nacionalistas, liderados por Chiang Kai-shek, fugiram para Taiwan. Agora, a China tinha uma bandeira, um governo e uma visão de trazer de volta todo o território do antigo império. Na época, Mao e seu novo governo herdaram um país fragmentado e incompleto. Várias regiões exteriores ainda não estavam sob domínio comunista. Xinjiang, por exemplo, estava sob o governo de um senhor da guerra local e influência soviética. O Tibete agia independentemente sob o Dalai Lama. A Mongólia Interior era controlada por senhores da guerra chineses e mongóis. Mesmo partes do coração Han, como a ilha de Hainan e algumas ilhas costeiras, ainda estavam nas mãos dos nacionalistas. Para Mao e seus camaradas, isso não era aceitável. Para ele, a reunificação dessas regiões era fundamental para superar humilhações históricas e evitar futuras ingerências estrangeiras. Um dos primeiros alvos foi Xinjiang. Esta região é como o oeste selvagem da China, uma vasta região de desertos e montanhas no extremo noroeste, na fronteira com a Ásia Central. No fim de 1949, enviados comunistas negociaram uma rendição com os governantes locais da região, evitando uma guerra aberta. Vários líderes uigures e cazaques que deveriam se encontrar com Mao morreram em um misterioso acidente de avião, um evento que ainda levanta questões. No geral, a entrada do PLA em Xinjiang em dezembro de 1949 foi principalmente pacífica, sem grande resistência, estabelecendo o controle comunista na região. Foi um ganho massivo. 1,6 milhões de quilômetros quadrados de terra, ricos em recursos e chave para a segurança da China no oeste. Em seguida veio o Tibete. O Tibete tinha aproximadamente o tamanho da Europa Ocidental, mas vinha se governando desde a queda da dinastia Qing em 1912. Os comunistas chineses, porém, tinham uma visão diferente. Para eles, o Tibete integrava o antigo mapa Qing, significando seu retorno ao controle chinês. Em outubro de 1950, o PLA adentrou o leste do Tibete. O exército tibetano, pequeno e mal equipado, foi rapidamente dominado. No ano seguinte, os líderes do Tibete foram pressionados a assinar o Acordo de 17 Pontos, que declarava o Tibete como parte da China, prometendo autonomia e liberdades religiosas. A versão chinesa da história chamou essa tomada de uma libertação pacífica. Eles afirmaram que o Tibete era um lugar atrasado e feudal, governado por lamas poderosos que mantinham o povo na pobreza, e que a China entrou para libertá-los desse sistema. Mas para a maioria dos tibetanos, pareceu uma invasão. Seu país foi tomado e eles perderam a liberdade que tinham. Nos anos seguintes, Pequim adotou uma abordagem indireta. O Dalai Lama permaneceu no lugar e a governança local ficou praticamente intacta. Mas isso não durou muito. A tomada da Mongólia Interior foi um pouco diferente. Ao contrário do Tibete ou Xinjiang, essa região não exigiu uma tomada militar. Já estava inclinada para o Partido Comunista antes mesmo da fundação da República Popular da China. A Mongólia Interior, ao norte da Grande Muralha, foi por muito tempo uma região fronteiriça, ora sob domínio chinês, ora não. Durante a dinastia Qing, a Mongólia Interior e Exterior pertenciam ao Império. Após o colapso da Qing, a Mongólia Exterior se separou e se alinhou à União Soviética, enquanto a Mongólia Interior permaneceu com a China. Alguns líderes mongóis locais daquela região já colaboravam com o Partido Comunista Chinês. Esses líderes de esquerda apoiavam as ideias comunistas, principalmente durante os anos de guerra e revolução nos anos 40. Devido a essa cooperação, o Partido Comunista Chinês criou uma configuração política especial em 1947, 2 anos antes de assumir o controle total da China. Eles a nomearam Região Autônoma da Mongólia Interior. Foi a primeira vez que os comunistas criaram uma região de autogoverno limitado para uma minoria étnica na China,
um modelo replicado posteriormente no Tibete, Xinjiang e outros lugares. Em 1949, a Mongólia Interior foi totalmente incorporada à República Popular da China, com suas fronteiras expandidas para cobrir a maior parte da pátria mongol tradicional na China. Com as principais regiões asseguradas, o Partido Comunista Chinês limpou o restante. Hainan foi tomada em 1950. Algumas ilhas offshore foram capturadas nos anos seguintes. Somando o Tibete, Xinjiang e Mongólia Interior, a República Popular da China expandiu seu território em milhões de quilômetros quadrados. Para colocar em perspectiva, a parte principal da China, as províncias orientais onde a maioria dos chineses Han vive, tem cerca de 5 a 6 milhões de quilômetros quadrados. Adicione o 1,2 milhão, 1,6 milhão e a 1,1 milhão. Isso equivale a cerca de 4 milhões de quilômetros, somando apenas essas 3 regiões. Em resumo, quase metade da terra da China hoje vem de áreas que historicamente não eram Han e só se tornaram parte da República Popular da China durante os primeiros anos comunistas. A China oficialmente chama essas áreas de regiões autônomas. Existem 5 delas: Tibete, Xinjiang, Mongólia Interior, e também Ningxia para os Hui e Guangxi para o povo Shuang. Juntas, elas cobrem cerca de 45% do território da China. Então, se você já se perguntou como a China é tão grande, essa é uma das principais razões. Uma vez que os líderes da China haviam tomado essas vastas terras, o próximo desafio era mantê-las dentro da China a longo prazo. E isso não seria fácil. Essas regiões estavam distantes do núcleo Han chinês, sendo diferentes em termos culturais, linguísticos e históricos. Tibetanos, uigures, mongóis e outros tinham sua própria língua, religiões e, em alguns casos, uma história de independência. De alguma forma, o Partido Comunista Chinês teve que fazer essas pessoas se sentirem parte da China, ou pelo menos impedir que elas quisessem se separar. A China buscou se retratar como uma grande e feliz família de diversos grupos étnicos, mas a realidade era bem mais severa. O real propósito era criar uma identidade chinesa única, eliminando gradualmente o que não se ajustasse a ela. É aí que entra a estratégia de assimilação por design. Culturas, línguas e crenças de tibetanos, uigures e mongóis foram reprimidas ou retiradas silenciosamente. A China usou a migração como uma das principais ferramentas para integrar regiões como Xinjiang ao Estado. Em 1949, os chineses Han eram apenas cerca de 6% da população em uma região predominantemente uigur. Mas ao longo dos anos, o governo trouxe onda após onda de colonos Han, soldados, trabalhadores, até mesmo prisioneiros. Um programa estatal especial, chamado Corpo de Produção e Construção de Xinjiang, foi criado para colonizar e garantir a região. Mais pessoas vieram, atraídas por empregos em petróleo, mineração e construção. Nos anos 80, os chineses Han compunham cerca de 40% da população de Xinjiang. Hoje é quase uma divisão 50-50. A Mongólia Interior passou por mudanças similares, porém a migração iniciou-se antes, durante a era republicana. Hoje, os mongóis étnicos compõem apenas cerca de 17% de sua própria região autônoma. Os chineses Han agora dominam as cidades, as indústrias e a política. O Tibete teve pouca migração devido ao seu relevo acidentado e limitações prévias. Os tibetanos étnicos ainda compõem cerca de 90% da região autônoma do Tibete. Mas em partes do Tibete histórico que estão sob outras províncias, como Qinghai e Sichuan, você encontrará uma presença muito maior de Han e muçulmanos Hui. Desde a inauguração da ferrovia para Lhasa, em 2006, o movimento para a região aumentou. Mais pessoas, mais comércio e, lentamente, mais influência do exterior. A língua também tem sido uma grande parte deste esforço. O mandarim é a língua nacional oficial e é fortemente promovido pelo Estado, sobretudo nas escolas. Oficialmente há educação bilíngue, mas na prática as línguas locais estão sendo marginalizadas gradualmente. Na Mongólia Interior, pais protestaram quando o governo reduziu o ensino da língua mongol nas escolas. Eventos similares ocorrem em Xinjiang e no Tibete. O argumento do Estado é que o mandarim ajuda na unidade nacional e oportunidade econômica. Mas, para muitos locais, parece que sua língua e identidade estão sendo apagadas, pedaço por pedaço. Nem as crianças escapam da propaganda chinesa.
Desde muito jovens, são ensinados que suas regiões sempre pertenceram à pátria-mãe e que o Partido Comunista os libertou da opressão. Os livros escolares no Tibete ressaltam como a vida era miserável sob os lamas e como o Partido Comunista Chinês os libertou. Há pouca menção ao próprio sistema político do Tibete, sua independência anterior ou o papel do Dalai Lama, além do que se encaixa na narrativa do Estado. Em Xinjiang, as crianças uigures aprendem que seu povo foi salvo da pobreza, violência e extremismo religioso, e que o domínio chinês trouxe paz e avanços. Livros didáticos apagam heróis, cultura e resistências uigures. Nas duas regiões, a narrativa nacional é ensinada aos alunos desde cedo. O cotidiano escolar é repleto de patriotismo. As crianças recitam slogans de lealdade, entoam o hino nacional, içam a bandeira da China e expõem retratos de líderes como Mao, Xi Jinping e outros nas salas de aula. Quanto à cultura, o Estado permite, mas apenas em formas estritamente controladas e diluídas. Danças étnicas, canções e roupas são exibidas em festivais e eventos para promover a imagem de unidade e diversidade da China. Mas é proibido insinuar identidade política ou resistência. A religião também foi afetada. O Partido Comunista, oficialmente ateu, sempre controlou rigorosamente a religião, principalmente quando associada à identidade política. Em Xinjiang, o Islã é altamente vigiado. As mesquitas não são regulamentadas, impedindo a educação religiosa infantil. Sinais externos de fé, como véus ou barbas longas, são desencorajados. Algumas mesquitas foram demolidas ou redesenhadas para parecerem mais chinesas. No Tibete, o Estado vigia de perto os mosteiros. Os monges devem frequentar a educação política e os líderes religiosos são escolhidos ou substituídos pelo governo. Segundo Pequim, até o próximo Dalai Lama deve ser aprovado pelo Estado chinês. Para muitos tibetanos e uigures, a religião é essencial à sua identidade. O Estado vê isso como uma possível fonte de resistência. E quando as pessoas resistem, a resposta é dura. No Tibete, protestos foram recebidos com violência e prisões em massa. Até mesmo mostrar uma foto do Dalai Lama pode levar à prisão. Desde 2009, mais de 150 tibetanos se auto-imolaram em protesto. Muitos deles, jovens monges ou freiras, clamando por liberdade ou pelo retorno de seu líder espiritual. Em Xinjiang, anos de raiva, discriminação e repressão cultural acabaram por eclodir. Em 2009, após tensões prolongadas, um grande tumulto irrompeu em Urumqi. A violência deixou centenas de mortos, muitos deles uigures baleados pela polícia ou espancados por multidões. Em vez de abordar as causas raiz, o governo respondeu com uma repressão brutal. As forças de segurança inundaram a região. Casas foram invadidas. Pessoas sumiram e espaços públicos viraram zonas militarizadas. Em vez de abordar as causas raiz, o governo respondeu com repressão brutal. As forças de segurança invadiram a região e casas. Pessoas sumiram e os espaços públicos viraram zonas militarizadas. No final dos anos 20, a repressão atingiu um novo nível. Documentos vazados, imagens de satélite e relatos de sobreviventes revelaram a magnitude dos acontecimentos. Mais de 1 milhão de uigures e outros muçulmanos foram detidos em centros de treinamento profissional pelo Estado. Na verdade, eram prisões. Lá, os detidos eram forçados a renunciar à sua religião, abandonar seu idioma e jurar lealdade ao Partido Comunista. Houve relatos de tortura, abuso sexual e esterilizações forçadas. Famílias foram desfeitas. As crianças eram levadas para internatos estatais e criadas em chinês, longe de sua cultura. Esses campos tinham o objetivo de apagar a identidade uigur e transformá-los em cidadãos chineses obedientes. Do ponto de vista de Pequim, o plano está funcionando. Não há revolta, não há guerra. O Estado tem controle total. De muitas maneiras, parece estável. Jovens uigures e tibetanos agora falam mandarim fluentemente, vão para universidades chinesas e trabalham em todo o país. Na superfície, as coisas parecem normais. Apesar de tudo, a tensão persistiu silenciosamente. Muitos ainda se sentem profundamente conectados às suas raízes. Eles ainda lamentam as perdas, mas não podem expressar isso abertamente. Agora, com câmeras em toda parte, a polícia vigiando e o medo de sumir à noite. O Estado também sabe disso. Os chineses sabem que podem conquistar terras com tanques, mas para mantê-las, precisam de uma história forte o suficiente para apagar a memória e substituir a linguagem.
Isso não significa que todos devem começar um canal, mas se você já pensou em criar um canal no YouTube ou um canal sem rosto como este, agora é o momento ideal. O YouTube está pagando milhões todos os dias aos criadores e está promovendo canais novos e menores agora mais do que nunca. Mas tenho certeza de que muitos têm dúvidas sobre como iniciar e fazer um canal crescer. Recebemos perguntas frequentes no nosso e-mail de alguns de vocês. Por isso, reunimos todos os nossos conselhos sobre o YouTube em um único treinamento intensivo totalmente gratuito. Se você quer começar seu canal no YouTube, inscreva-se neste treinamento intensivo clicando no link na descrição ou na tela. Inscreva-se agora, pois o treinamento intensivo, diferente dos vídeos do YouTube, é como uma chamada Zoom, limitado a apenas 100 pessoas. Ok, vamos voltar ao vídeo. O Mar do Sul da China se estende desde a costa sul da China até as margens das Filipinas, Vietnã e Malásia. Pequim reivindica quase toda a área usando a fronteira vaga conhecida como Linha das 9 Traços. Isso dá à China, no papel, uma reivindicação sobre 89% do mar, incluindo rochas, recifes e pequenas ilhas também reivindicadas por outros. A China sabe que a região está repleta de petróleo e gás sob o leito do mar, e também é uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo. 1/3 do comércio global transita por aqui, sendo também uma mina de ouro militar. O controle dessas águas representa uma importante entrada para o Pacífico, por isso a China almeja o domínio total da região. O Partido Comunista Chinês partiu diretamente para a intimidação, sem usar a diplomacia. Inicialmente, começaram a dragar areia e construir ilhas artificiais sobre recifes e rochas que mal se elevavam acima da água. Em seguida, construíram-se pistas de pouso, radares, portos e bases militares. Locais como o Recife da Cruz Ardente e o Recife da Travessura viraram postos militares da noite para o dia. Em 2016, um tribunal internacional decidiu que as amplas reivindicações da China não tinham base legal. A China ignorou a situação e seguiu em frente normalmente. Desde então, navios da Guarda Costeira Chinesa e milícias de pesca patrulham a área, assediando barcos de outros países, bloqueando acesso às águas e apertando seu controle gradualmente. Agora, vamos analisar Hong Kong e Macau. Estes não foram tomados à força, mas devolvidos por acordos. Hong Kong, ex-colônia britânica, voltou para a China em 1997. Macau, uma vez português, seguiu em 1999. A China prometeu um país, 2 sistemas. Que essas cidades poderiam manter suas liberdades enquanto faziam parte da China. Por um tempo, isso pareceu verdade, mas quando Hong Kong exigiu mais democracia, Pequim respondeu com repressões brutais aos manifestantes e, em 2020, impôs uma lei de segurança rigorosa. Hoje, Hong Kong ainda se parece com Hong Kong, mas funciona mais como o continente. Depois, a Taiwan. É a questão mais sensível de todas. Taiwan se governa desde 1949, após o fim da Guerra Civil Chinesa e a retirada dos nacionalistas para a ilha. O Partido Comunista nunca o tomou, mas também nunca desistiu dele. Para Pequim, Taiwan é uma província perdida, que deve ser reunificada à força, se necessário. Para os taiwaneses, a maioria não deseja isso. Eles construíram uma identidade distinta, uma democracia e uma das economias mais desenvolvidas do mundo. A China não se importa. Há anos, eles cercam Taiwan com exercícios militares, enviam aviões de guerra perto de seu espaço aéreo e a isolam diplomaticamente. Anexar Taiwan é o principal objetivo de Xi Jinping, e ele está disposto a fazer o que for preciso para realizá-lo. É isso que você percebe. É assim que o Partido Comunista Chinês roubou terras. Eles chamaram de reunificação, mas o mundo sabe o que realmente é. Um genocídio lento e deliberado, disfarçado de patriotismo. Do Tibete a Xinjiang, do Mar da China Meridional a Taiwan, o recado do partido não muda. Você não tem opção. Você obedece ou você desaparece. As pessoas no Tibete, Mongólia e Xinjiang não perderam apenas suas terras. Eles perderam sua voz, fé e memória, tudo enterrado sob a bandeira vermelha. Obrigado por assistir.